A livraria Empório Cultural, localizada dentro das instalações do Boulevard Shopping de Bauru, recebeu na noite desta quinta-feira mais uma noite de autógrafos. O renomado advogado Nelson Williams veio mais uma vez para a cidade para autografar o seu mais novo livro, Loucura Não, Coragem. O evento reuniu diversas personalidades de Bauru e do universo jurídico. Em meio à correria dos autógrafos, o advogado conversou com a nossa Diário do Brasil TV. Ele nos conta como surgiu o convite para escrever este livro e quais ensinamentos a nova obra literária proporciona para os leitores. O convite surgiu do Irã Baroli. Em 2020, eu estava trabalhando numa campanha para o mês do advogado em São Paulo, que nós fazemos todo ano no escritório. Aí ele falou: Nelson, por que você não compartilha um pouco dessa sua experiência com comunicação e marketing para os advogados? Aí eu falei: eu não sei se eu tenho algo assim tanto a acrescentar. Ele falou: tem sim. Eu sou professor da FGV, diretor da Folha de São Paulo. Ele falou: Nelson, eu entendo um pouco de comunicação e marketing. Você tem sim, você deveria compartilhar isso. E aí foi surgindo pessoas pedindo pelas redes sociais, às vezes pessoalmente. Eu ia fazer uma palestra, alguém me cobrava: Nelson, por que você não dá umas dicas? Aí eu falei: quer saber de uma coisa? Seria muito egoísmo de minha parte, de repente, não querer compartilhar isso. Eu, particularmente, sou contra a biografia de pessoa viva. Eu acho que eu gosto daquela máxima do Machado de Assis: está morto, podemos elogiar à vontade. Ou seja, encerrou-se a carreira, você já tem o mapa completo da pessoa. E eu falei: quer saber uma coisa? Não é uma biografia, eu vou fazer sim um pequeno histórico de tudo aquilo que eu fiz intuitivamente, que deu certo na área de comunicação e marketing, para que possa servir de inspiração para as pessoas. Ele falou: se você fizer isso, a segunda parte do livro, eu faço tecnicamente tudo que você fez intuitivamente. Porque tudo que você fez existe uma fundamentação técnica. Eu falei: pô, legal, acho que surgiu aí isso é uma boa ideia. E disso surgiu Loucura Não, Coragem. E quais são os principais ensinamentos que o leitor pode ter aí ao se aventurar por essa história, por essa sua trajetória? Primeiro, não ser tímido. A comunicação e o marketing, ele exige audácia, Agora, quando a gente fala audácia, não é loucura. Atos de coragem, é algo planejado, é algo orquestrado, calculado. Então, o que a pessoa precisa? Precisa dar passos, e coragem é agir, apesar do medo, Não é porque você não tem medo que você vai ficar parado, que você tem medo que você vai ficar parado, O corajoso não é aquele que não tem medo, é aquele que age apesar do medo. Nelson também lembrou da sua participação no programa Inspirações, que você confere em breve aqui na sua Diário do Brasil TV. Ele destaca a importância e o poder que a inspiração causa nas pessoas. Inspirações, ele tem uma finalidade, que é nos inspirar. Lógico que quando a gente participa de um trabalho e de um programa tão gostoso como é aquele, a ideia não é você ficar dando algo na linha, entre aspas, professor de Deus, mas compartilhar experiências que possam servir de inspiração. Cada um de nós temos uma história, cada um de nós temos peculiaridades que são só nossas. E quando nós olhamos essas histórias de outras pessoas, nós vamos, lógico, nos identificar, mas vamos construir a nossa própria história através dessas inspirações. E diante de uma história de sucesso, é natural que diversas pessoas e autoridades estejam presentes em um momento como esse. Para a prefeita de Bauru, histórias como a do Nelson são exemplos para outros moradores da cidade. Acho que a vida de quem tem sucesso, de quem supera desafios, é um exemplo a todos nós. Acho que, de certa forma, constrói um legado, inspira uma geração aí de tantos advogados, de tantos empresários, para quem deseja atuar, de certa forma, em diferentes áreas de atuação, que é possível, É possível você construir uma carreira de sucesso, deixar um legado e poder compartilhar também o seu conhecimento, como ele está fazendo por meio do livro. Quem também enxerga o Nelson como uma inspiração são os amigos mais próximos e outros conhecidos que fazem parte dessa trajetória de sucesso. O Antônio Carlos Burgo, mais conhecido como Morucha, foi uma dessas pessoas que destacou a relevância dessa trajetória para a vida das outras pessoas. Para mim, que conheço faz 35 anos, não é surpresa nenhuma, porque para a época
Ele sempre foi um cara arrojado, diferenciado no mercado, agressivo como advogado. Agressivo, eu digo comercialmente falando, em marketing, dessa forma. Ele vendia a advocacia de uma forma que eu nunca tinha visto. E pela persistência, pelo dom da palavra, pelo conhecimento, pela competência, não tinha dúvida que a trajetória seria essa. Não de tamanho sucesso, mas que ele seria destacar no mercado e que seria um vencedor. Para mim não foi surpresa. E diante de uma história como essa, né, traz diversos ensinamentos pra gente. Como que você analisa? Que ensinamentos a trajetória de vida do Nelson ensina para as pessoas? Primeiramente, eu acho de humildade, porque eu que convivo bastante com ele, estou sempre presente no dia a dia, eu acho que a maior qualidade do Nelson é a humildade. E a paciência também, a resiliência. Ele atende todo mundo, ele senta, ele conversa, ele explica. Nós viajamos às vezes pelas cidades do Brasil e ele é abordado na rua como uma celebridade de televisão, assim. E ele tem paciência de atender um por um, conversa, seja estudante, seja advogado já exercendo a profissão, ou seja um empresário bem-sucedido. Ele trata todo mundo com a mesma simplicidade, com a mesma atenção e a mesma dedicação. Isso também eu acho muito bonito na forma dele agir, dar os exemplos que ele dá e escrevendo o livro, que é o que a gente tinha certeza que um dia fosse realizar. Era um sonho que hoje está sendo realizado e que eu acho que vem a somar para enriquecer ainda mais o conhecimento dos jovens que estão recém-formados, não necessariamente só na área do direito, mas qualquer segmento, porque a vida dele, o que ele escreve no livro é um testemunho de sucesso, de dedicação, de perseverança, que pode ser utilizado em qualquer profissão. A Juliana é uma das pessoas que trabalharam com o advogado. Ela destaca a coragem como uma das principais características de Nelson Williams. A coragem é muito efetivo no Nelson, porque realmente desde o início ele foi muito corajoso para enfrentar o público, enfrentar questões de críticas de outros advogados, e ele realmente venceu muitíssimo, não pelo tamanho que ele é hoje, mas pela pessoa que ele se tornou. Quem também vê essa trajetória como uma inspiração é o responsável pela livraria que recebeu essa noite especial. É uma trajetória riquíssima, serve de inspiração para todos os brasileiros. Estudante da IT aqui de Bauru, que veio fazer faculdade aqui em Bauru, sem um tostão no bolso, e acreditou no seu sonho e buscou o seu sonho, e hoje é o maior escritório de advocacia do Brasil. Então é uma grande inspiração, uma linda trajetória. E essa história de sucesso vem realmente inspirando várias pessoas. É o caso dos advogados Matheus e Elisângela. Uma trajetória muito bonita, uma trajetória, podemos arriscar, brilhante. Foi uma pessoa que construiu uma história muito admirável na advocacia e um império gigantesco, que a gente sabe é o maior escritório da América Latina, claro. O que você espera aprender com esses ensinamentos, com essa trajetória de vida de um profissional como ele? Eu espero inspiração. É um livro que pode trazer uma grande inspiração, porque é uma trajetória de uma pessoa que literalmente estudou na mesma faculdade que eu estudei. Então é uma inspiração. É inspirador, né? Ouvir toda a história dele, que veio de longe, né, e de baixo, e aí conseguiu vencer na vida, e com uma experiência, com um histórico de conquista, de inovação, principalmente na área da advocacia. Então é inspirador para a área. Diante de uma trajetória como essa e de uma obra literária como essa aí que está na sua mão, o que você espera aprender? Olha, eu preciso aprender com quem já sabe, como diz a história, né? Então eu preciso aprender como dinamizar a profissão e como tornar maior aquilo com quem já aprendeu, com quem já fez. Você também pode aprender as lições deste profissional de sucesso. O livro já está à venda nas principais livrarias do país.